plunge the depths where I could make my bed, but I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love. Knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Since knowledge is too wonderful for me, oh, and I can't I know you see. Oh, this I know you see. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I am fearfully and wonderfully made. 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 Vamos dar início à nossa reunião da MCM, cantando o hino do nosso cantor cristão. 525. Vinde, meninos. Cantemos. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênção na cruz. Os pequeninos ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal. Reunimos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Já sem demora todos convém ir caminhando a glória de além. Cristo vos chama, quer vosso bem. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal. Reunimos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Que amo meninos, Cristo vos diz, Ele quer dar-vos vida feliz, para habitar no lindo país. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado
pátria celestial, perto do Salvador. Eis a chamada, vinde hoje a mim, outro não há que vos ame assim. Seu é o amor que nunca tem fim, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunimos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém. Vamos ler a palavra do nosso Deus no livro de Mateus, capítulo 22, do versículo 37 ao versículo 39. Mateus 22, do versículo 37 ao 39. Leiamos. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que Deus abençoe a sua palavra lida neste momento. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais um estudo, colocando a vida da nossa irmã Jéssica, quando irá falar para nós o estudo, o valor da organização Amigos de Missões na formação da criança. Que Deus possa estar abençoando nossa irmã Jéssica neste estudo e que nós possamos estar com os nossos ouvidos e os nossos corações abertos para ouvir a palavra da tua serva, enviado pelo nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, nós somos gratos por mais um estudo da tua palavra. Por esta noite estamos reunidos, as tuas servas, para aprender um pouco da tua palavra. Usa a tua serva, nossa irmã Jéssica, capacitando, dando a ela cada dia porção dobrada da tua palavra para nos transmitir. Abençoe nossa igreja, abençoe nosso pastor, sua família. Guarde e proteja o teu servo, Senhor. Dê saúde ao teu servo, cada dia mais, visão dos altos céus para nos dirigir. Eu quero colocar também no teu altar a família da irmã Martinha, Senhor, quando perdeu o seu esposo. Guarda a família enlutada, Senhor, dando consolo, conforto, Senhor. Juntamente com elas, todas as outras famílias que perderam seus entes queridos pela Covid e também por outra enfermidade. Senhor, nos ajuda cada dia mais, estamos firmes na tua palavra. Desperta nós da MCM, a tua igreja, para estarmos sempre juntos, aprendendo de ti, orando com os outros, compartilhando os nossos problemas, nossas dificuldades. Possamos estar firmes na rocha. Nos desperta cada dia mais para falar do teu grande amor. Mais uma vez eu te peço, usa a tua serva quando irá falar para nós. Em nome de Jesus, amém. Palavra com a nossa irmã Jéssica. Boa noite, minhas irmãs. Tudo bem? É muito bom estar aqui novamente para falar um pouquinho com as irmãs, né, sobre a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre uma organização que é muito importante, né, na nossa formação, que é o Amiguinho de Missões. Só que antes de iniciar, nós vamos orar para agradecer ao Senhor, né, por esse dia, por pelo sustento que Ele tem nos dado nesse tempo, né? Nós temos que ser gratas ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e obrigado também por essa noite, por essa oportunidade de falar um pouquinho da Tua Palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações e que coloque em nós a cada dia o desejo de fazer missões. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ser parecido contigo e fazer a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por tudo, pelo sustento que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos, Senhor,
e também agradecendo pelas bênçãos que eu tenho derramado sobre nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo da página 13, né? O valor da organização Amigos de Missões na formação da criança. Né? Quando a gente fala de criança, a gente sabe que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que ela recebe, né? Pois essa é a fase em que a criança começa a aprender, começa a guardar, né, as informações que ela recebe. Então, né, a organização missionária Amiguinhos de Missões, ela tem um papel super importante na formação cristã, né, de uma pessoa. Né? A gente começa ali no Amiguinho de Missões, depois vem as outras organizações também, e a gente sabe o quão importante elas são para essa formação. Né? Eu mesma, eu sou muito grata às organizações pelo que eu já aprendi, né? Pelo pouquinho que eu sei, eu devo muito, né, às organizações a qual eu passei. Então, né, eu agradeço muito a Deus por ter tido essa oportunidade. Né? E às vezes a gente tem a oportunidade de levar o filho, o sobrinho, né? Alguém que você tenha contato, e às vezes a gente não dá esse devido valor. Né? Acha que não é importante o suficiente, acha que não é necessário. Então, né, a gente vai ver um pouquinho sobre a importância, sobre o valor dessa organização. Né? As igrejas, elas oferecem várias atividades relacionadas às crianças. Né? Esse é o ponto de introdução do nosso estudo. E muitas pessoas pensam assim, mas a criança já vai no culto infantil, a criança já vai à EBD, para que levar também a Amiguinho de Missões? Né? Ela já está indo à escola dominical, não precisa, né? Mas quem escreveu o estudo dá uma resposta com uma pergunta. Né? Ela diz, uma criança, quando ela está crescendo, né, na alimentação dela, você dá a ela apenas um tipo de nutriente, um tipo de alimentação? Não, né? Você procura dar alimentos saudáveis, mas com todos os tipos de nutrientes, para que ela possa crescer, né, forte e saudável, né? E a organização Amigo de Missões, né, é um desses nutrientes que fazem a criança crescer forte e saudável espiritualmente, né? A gente tem aí a EBD, que é muito importante, culto infantil também, mas a gente não pode deixar de lado, né, a organização Amigo de Missões, que tem um papel super importante na vida das crianças. Eu vou ler um trechinho aqui para as irmãs na introdução, que diz assim: a organização Amigo de Missões é um trabalho educacional que é oferecido às crianças de 4 a 8 anos, cujo objetivo é a formação da identidade cristã missionária da criança. Né? É nessa organização que a criança passa a ter contato, né, com esse mundo missionário, né, mais diretamente, apesar das outras organizações infantis também falarem sobre isso, mas Amigo de Missões, ela foca especialmente nessa área, né? Nessa idade que a criança está passando pelo processo de descobrir as coisas, né? A partir das experiências que ele vive. Então, né, ela vai formando a sua visão de mundo a partir dessa idade. Né? A criança começa a formar a sua identidade. Então, é importante, né, a criança ter acesso a essa organização. É importante ela participar dessa organização. Brincando, cantando, ouvindo história, né, que ela vai aprendendo. Né? É assim também, não é na escola, né? Antes da criança aprender realmente a ler, a escrever, a fazer as contas, ela primeiro brinca, ela desenha, né? Ela joga. Então, a partir daí ela começa a desenvolver o seu aprendizado. Assim também é no mundo cristão, né? A criança às vezes está lá pintando e você, poxa, mas ela está só pintando. Mas ela está pintando um desenho de que ela ouviu uma história.
Então, ela está pintando e está associando aquele desenho, aquela pintura à história que ela ouviu. Então, não é só uma pintura, não é só um recorte, não é só um louvor, né? É todo um trabalho que é desenvolvido em torno disso, né? Conhecendo a obra missionária no Brasil e no mundo, ela vai vivenciando experiências de acordo com o seu nível de desenvolvimento. E assim vai se constituindo como pessoa. E por que não dizer uma pessoa com uma visão de mundo formada a partir dos ensinamentos que está adquirindo na organização Amigos de Missões. Nossa missão é ensinar a criança os valores do reino, para que ela, desde pequena, como participante da igreja, possa atuar no mundo adorando ao Senhor, tendo o compromisso de anunciar Jesus, compartilhar a palavra de Deus, ajudar o próximo, ou seja, viver como Jesus ensinou, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse, para mim, é um dos trechos mais importantes desse estudo, pois ele fala da missão da organização. A missão é formar, é ensinar às crianças o valor do reino de Deus. É nessa idade, nessa etapa da vida que ela começa a entender, e ela começa a se expressar. Então, é muito importante, que os pais, que os avós incentivem seus filhos, e levem os seus filhos a participarem dessa organização. Às vezes a gente pensa, nossa, mas ele é muito pequeno, não vai aprender, Mas a gente sabe que criança hoje em dia é muito esperta, Então, qualquer coisinha que você já fale com ele, ele vai guardar, Ele vai lembrar. Imagine, se você trabalhar isso com ele sempre na organização. Algo que é uma sementinha que vai ser plantada, e com esse trabalho, isso vai ser, essa plantinha vai crescer e vai dar muitos frutos. Nós temos um depoimento na página 14, que é do Arthur, que ele tem apenas 5 anos. E ele diz o porquê que ele gosta de participar da organização, o porquê que ele gosta da organização Amigo de Missões. Ele diz, porque sou um missionáriozinho. Lá aprendo a obedecer Jesus. Gosto das histórias dos missionários da África, Hans e Úrsula. Também gosto das atividades esportivas. Gosto muito de entregar revistas da história de Jesus, porque as crianças ficam felizes. Olha só o testemunho de uma criança de 5 anos. Às vezes você não dá nada para uma criança de 5 anos. Você acha que a criança não vai ter capacidade de falar de Jesus, de influenciar outra criança, Então, você vê um depoimento como esse e fica, nossa, como que esse trabalho já está surtindo efeito na vida dessa criança. Além dela entender o propósito dessa organização, que é algo, a gente fica até assim, nossa, como a criança já tem essa percepção, eu sou um missionário, eu sou um instrumento de Deus, eu sou a pessoa que tem que levar a mensagem para os meus amiguinhos, Se eles estão à minha volta, eu sou um missionário e eles, vão ouvir a mensagem que eu vou levar. Logo abaixo do depoimento dele, tem a mãe dele comentando que ele, aonde vai, ele leva as revistinhas que contam a história de Jesus, E ele começa a distribuir para os seus amiguinhos. E alguns dos seus amigos já frequentam a organização Amigos de Missões por influência do Arthur. Olha só, o Arthur, de 5 anos, conseguiu levar 2 amiguinhos para participarem da organização. E ele diz que o objetivo dele é levar todos, porque ele diz que eles querem que todos os seus amiguinhos tenham um coração limpo, porque Jesus só habita no coração limpo. Então, ele já tem essa consciência, que todos os amiguinhos dele precisam ouvir falar de Jesus, E é muito bonito a gente ver, uma criança nessa idade já ter essa consciência. A consciência que muitos adultos, muitas pessoas que têm muitos anos, às vezes, dentro da igreja, não têm essa consciência que ele tem. Então, nós temos aí um belo depoimento de uma criança de apenas 5 anos de idade.
Ao olharmos para a resposta do Arthur e o depoimento da mãe, vemos o resultado da formação que está recebendo na organização. Quando a igreja, por meio de orientadores comprometidos com o ensino, se propõe a colocar em prática o que é sugerido na revista, ele logo começa a ver frutos desse trabalho na vida dos pequeninos. Eles se tornam pequenos missionários onde estão, né? E na idade que têm. Eles, do jeitinho deles, né? No ambiente que eles vivem, na escola, na rua, né? Com seus amiguinhos, seus vizinhos, eles falam de Jesus, né? Passa para os amiguinhos aquilo que ele aprendeu e a gente vê o resultado, né? A gente vê que não é algo para distrair a criança. A organização só para distrair a criança, não é. Né? A organização ela está ali com a função, né? Como a gente já viu, de apresentar o reino de Deus à criança, né? De ensinar a criança, né? Esses valores cristãos. E eles, né? Veem isso e passam isso adiante. E isso é muito gratificante, né? De ver crianças sendo um missionáriozinho, né? Às vezes a gente acha que ser missionário é só coisa pra gente grande, mas tá vendo? Não é. É também, né? É também algo que está presente na vida das crianças. A proposta por trás desse trabalho, leva em conta a realidade do Brasil. Procuramos observar e estudar as crianças para conhecer mais e mais sobre elas. Confiamos na possibilidade que elas têm de aprender e se desenvolver. Por isso, propomos atividades que tenham significado na vida da criança e que, ao mesmo tempo, possibilite que ela faça suas descobertas e também contribua para desenvolver a sua criticidade e criatividade. Para desenvolver o trabalho de amigo de missões, precisamos de orientadores que se disponham a apacentar os cordeirinhos, que têm um chamado para ensinar as crianças, né? Além dos pais, né, que tem que incentivar os filhos a participar e levar os filhos para a organização, nós temos também que ter pessoas que se disponham a trabalhar nesse trabalho, né? Pessoas que se disponham a liderar essa organização, a pessoas que queiram trabalhar no desenvolvimento dessas crianças, né? Então, além, né, da gente ter essa parte, não, os pais têm que levar os filhos para as organizações, é uma parte importante, né? Mas para isso nós temos que ter pessoas preparadas para trabalhar nessa organização, né? Pessoas que queiram trabalhar com crianças, que tenham, né, que tenham isso no seu coração, que tenham isso como objetivo, né, de levar o reino de Deus para essas crianças. A gente precisa de pessoas comprometidas para trabalhar nessa obra que é tão importante, né? Nós temos aí um depoimento, né, da Ângela, né, que é da Igreja Batista Central em Guandu do Sena, em Campo Grande, né, que começou a servir a Deus em 1999 como orientadora de amigos de missões. E ela vai contar um pouquinho dessa experiência dela. A partir desse momento, pude ouvir Jesus dizendo: apacenta meus cordeiros, assim como ele falou para Pedro. A organização Amigos de Missões tem sido um instrumento de Deus para que os pequeninos se conscientizem de sua valiosa participação no rebanho. Eles são inculcados sobre as bases bíblicas da nossa fé, os ideais, a divisa, o uniforme, o hino, a bandeira, né? Tudo isso proporciona à criança um aprendizado. Quando há encontro com crianças de outras igrejas, né, quando acessam fotos ou vídeos de outros amigos de missões, eles começam a compreender a dimensão do alcance da organização e, por extensão, a sua compreensão sobre o reino de Deus. O desafio da organização pode ser comparado com a conquista da Terra Prometida. Porém, né, os frutos são bons, porém, há muitos gigantes. O coração e a mente das crianças são solos férteis e propícios para a germinação da palavra de Deus. Uma criança que não aceita Jesus em sua tenridade terá o privilégio, uma criança que aceita, né, terá o privilégio de dedicar a sua vida inteira ao Mestre.
estamos na linha de frente de uma batalha muito árdua, pois o inimigo tem investido ferozmente contra as crianças. Vamos para a batalha. Já estamos munidos com a armadura de Deus, né? É muito importante esse depoimento para trazer a nossa memória, para nos lembrar o quanto as crianças têm sido atacadas, né? O quanto elas têm sido alvo do inimigo, né? A gente vê aí de todas as formas possíveis, né? As crianças tendo esses ataques sendo feitos, né? A gente vê pela TV, pela internet. Então a gente tem aí, né, que se preparar da melhor forma para combater esse mal, né? Para que, como a mente da criança é um solo fértil, né, como diz aqui, para que não seja plantada uma semente ruim, né? Mas que a gente possa trabalhar para que nessa mente seja plantada uma semente boa e que dê bons frutos, né? Que a gente possa estar preparado espiritualmente para essa batalha, porque não é fácil, né? Você hoje, quem trabalha com criança tem um pouco dessa ideia, né, de ver as diferentes realidades que as crianças vivem, e você às vezes fica espantado de ver o que já foi plantado na cabecinha das crianças, né? Você fica espantado de ver as coisas que eles falam, o pensamento que tem, o tipo de palavra que sai da boca de certas crianças. Então, isso, né, foi porque uma semente ruim começou a ser plantada. E é nosso dever, né, plantar nesse solo fértil uma boa semente, né? A semente da palavra de Deus. Aqui a gente tem, né, um depoimento da Ângela e diz que é de pessoas como ela, né, que nós precisamos, de pessoas que estejam dispostas, né, a aprender, a se dedicar para trabalhar no reino de Deus. Hoje, né, aqui fala um pouquinho que até as pessoas que são adultas, que já passaram por essa organização, são muito gratas por terem passado por lá, né? Hoje elas dão valor, falam, nossa, como foi importante para o meu crescimento passar por essa organização, né? O quanto eu aprendi passando por essa organização, né? E às vezes a gente vê muitas igrejas, muitas pessoas não dando o devido valor às organizações de um modo geral, né? Agora não só falando do Amiguinho de Missões, mas das organizações como um todo, né? Tem muitas igrejas que nem têm determinadas organizações, né? Porque acham que não são tão necessárias assim. Então a gente vê aí, né, o quão importante o papel que as organizações têm na formação, né, da nossa fé cristã. Quanto mais a gente puder se alimentar da palavra do Senhor, melhor, né? Quanto mais acesso a gente tiver à informação, né, ao conteúdo, né, da fé, a coisas relacionadas ao Senhor, mais isso, né, vai frutificar no nosso coração. Então, como eu falei no início, às vezes a gente se contenta com muito pouco. A gente diz, eu vou à escola dominical, está bom. Né? Eu vou só ao culto da noite, está bom. Ou eu levo meu filho só ao culto da noite, está ótimo. Né? Mas quanto mais a gente puder oferecer, não só as crianças, né, mas as pessoas que vivem, né, na igreja, quanto mais as pessoas se envolverem para participar das organizações, né, também da EBD, do culto da noite, isso é uma forma, né, a mais de recebermos a palavra do Senhor. Eu tenho que participar de tudo. Não, às vezes você não tem a possibilidade de participar de todas as organizações, lógico que não, porque a gente tem, né, às vezes, muitas coisas para fazer e acaba não tendo esse tempo todo disponível. Mas aquilo que você puder fazer, né, daquilo que você puder participar, se envolver, você vai ver o quanto é gratificante, né? O quanto de aprendizado você vai ter, né? Eu sou muito grata às organizações, como eu disse, né? Eu passei uma boa parte da minha infância e adolescência
né, nas organizações mensageiras do rei, e eu aprendi muito, né? Se eu conheço alguns versículos de cor, se eu conheço algumas histórias missionárias, se eu conheço, né, algumas coisas relacionadas à Bíblia, eu agradeço muito a escola dominical, né, e também as organizações mensageiras do rei, porque foi onde eu aprendi esse pouquinho que eu sei, né? E a gente tem que dar valor, porque é algo, né, como eu disse, que em muitos lugares estão, né, sendo deixados de lado. E quem tem a oportunidade de participar, se possível, participe, porque é algo que vai trazer, assim, um benefício que a gente nem tem como, não tem nem como medir, né? É algo que é incalculável. Aí, no final do estudo, né, nós temos aí uma história de uma pessoa que fez parte de uma organização, né, e ela conta um pouco dessa experiência, que mesmo depois, né, dela ser adulta, isso reflete ainda na vida dela, né? Aí fala, sou carioca, nasci em um lar evangélico, né? Quando era criança, Amiguinhos de Missões chamava Sociedade de Criança, né? Para ela foi o começo, né? E o marco de toda a vida e todo o ministério. Cada história, cada atividade, né? Tudo que era feito despertou nela o desejo de trabalhar, né? Para o reino de Deus. Ela lembra daquele louvor, né? Que diz que eu posso ser um missionáriozinho para falar de Cristo ao companheirinho, né? Então, é algo que marcou a vida dela. E ela dá, né, o seu depoimento e aonde isso a levou, né? Ela diz, quando eu cheguei ao seminário, quando eu entrei no seminário, aquela minha professora me falou, eu nunca esqueci daquele dia na Sociedade de Crianças, quando você me falou que seria missionária. Eu sabia que esse dia chegaria. Hoje eu sou ministra de música em Recife, né? Não fui para o campo, Deus tinha planos diferentes para mim, mas tive a oportunidade de servir em igrejas no Sudeste, no Sul, no Nordeste do país. Então me considero uma missionária, que deixou o seu lar para obedecer ao chamado do Senhor. E agradeço a Deus por tudo que eu aprendi nessa organização. Foi a minha base, foi onde eu aprendi a amar missões, amar a Deus e viver por Ele, né? A gente vê a organização dando fruto, né? E aqui nós temos uma pessoa, né, que trabalha no reino de Deus e reconhece a importância que teve, né, a organização Amigos de Missões no seu crescimento, né, espiritual. Aí no finalzinho a gente tem assim, existem muitas Marianes, Pedros, Marcelas, Gustavo, Luciano em nossas igrejas que precisam também passar por essa formação de amigos de missões. Quem irá se dispor a ensiná-los para se tornarem amigos de missões, né? Nós temos aí muitas crianças, né, que precisam ouvir, né, que precisam aprender, que precisam começar a vivenciar, né, essa experiência de ter contato com o reino do Senhor, né? Então, a gente precisa aí se dispor a trabalhar nesse ministério e também, né, incentivar as crianças, né, e aos pais, aos responsáveis, a levarem essas crianças para esse trabalho, né? A gente sabe que as crianças de hoje são os adultos de amanhã, então, né, é nelas que a gente tem que trabalhar, é nelas que a gente tem que plantar essa semente para que daqui a pouco, né, não muito daqui a pouco, porque a gente já vê aí, né, a gente viu o Arthur com 5 anos já dando frutos, né? Então a criança ela pode ser um missionário, ela pode ser um canal da bênção de Deus na vida de outras crianças, mesmo sendo tão pequenas, né? As irmãs me desculpem que eu estou um pouquinho gripada. Então, é muito importante a valorização da organização. Não só do Amigo de Missões, mas todas, né? Mas hoje, em especial, a gente falando dessa organização que é tão importante. Irmãs, nós vamos orar, agradecer a Deus por esse estudo, né? E pedir a Deus que
as pessoas se disponibilizem para trabalhar na obra do Senhor, seja nessa organização, seja em outras organizações, né? Mas que haja em nosso coração esse desejo de trabalhar para que o reino do Senhor cresça, né? E não podemos nos esquecer das crianças. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse privilégio de conhecer um pouco mais dessa organização, do quanto ela, Senhor, é importante na formação das nossas crianças. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê capacidade, Senhor, para trabalhar nesse ministério. Que o Senhor nos ajude a cuidar dessas crianças e a plantar, Senhor, em suas mentes a boa semente, para que elas possam crescer e serem, Senhor, missionários, missionárias, pastores, né? Pessoas que levem a mensagem do Senhor adiante, pois essa é a nossa missão, levar a mensagem do Senhor às pessoas que ainda não te conhecem. Que o Senhor coloque em nós o amor por missões, né? Que possamos a cada dia mais orar, contribuir, se envolver, e que o Senhor nos ajude a todos os dias a lembrar da nossa missão. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãs? Mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar aqui com as irmãs e dizer que é sempre bom, né, compartilharmos um pouquinho, né, da palavra do nosso Deus. Boa noite, irmãs. Fiquem todas com Deus. Muito edificante esse estudo que acabamos de ouvir. Nós, mães, pais, avós, devemos estar sempre instruindo nossas crianças no caminho do Senhor, levando para a igreja, para fazer parte dessa organização, uma organização missionária. Que Deus abençoe cada dia a vida da tua serva, nossa irmã Jéssica. Vamos agora, encerrando a nossa reunião, vamos cantar o hino do nosso cantor cristão, número 8, Adoração. E logo após o canto desse hino, Coração Silenciosa, estamos encerrando a nossa reunião até domingo próximo, se Deus assim nos permitir. Cantemos, minhas irmãs. Número 8, Adoração. A Deus Supremo, bem feito, vós anjos, homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. A Deus Supremo, bem feito, vós anjos, homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Oremos silenciosamente.